Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre a relação entre o poder público municipal e os catadores de materiais recicláveis. Para quem não assistiu, recomendo que veja a primeira parte aí sobre a história da limpeza urbana em Belo Horizonte. Sempre houve catação de materiais recicláveis no município de Belo Horizonte. Ela aumentou a partir da década de 1940, porque a população da cidade também aumentou muito nesse período. Ela ocorria basicamente no centro da cidade. Com a inauguração, vamos dizer assim, do vazadouro do Morro das Pedras, nos anos 60, a catação passou a ocorrer até com maior intensidade nesse vazadouro. Com as duas tragédias que lá ocorreram, nos anos 71 e 72, e o posterior fechamento, esses catadores, que não podiam atuar no recém-inaugurado aterro sanitário do bairro Califórnia, foram fazer a catação no centro de Belo Horizonte novamente. E eles passaram a ser muito mal vistos pela população em geral. O aspecto, né, sujo, o fato, né, de serem negros, né, afinal de contas o racismo sempre muito presente na sociedade brasileira, acabava que despertava em alguns uma certa repulsa. E o poder público, vamos lembrar que na época estávamos numa ditadura militar, e o poder público municipal comprou essa ideia de uma parte da população, de que esses catadores deveriam desaparecer do cenário urbano. Inclusive, a prefeitura alegava que eles enfeiavam a cidade, prejudicavam a cidade, espantavam turistas, como se Belo Horizonte fosse uma cidade de receber muito turista, né? É ridículo para quem mora aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Mas enfim, com isso, a Prefeitura Municipal, por meio da SLU, que era a Superintendência de Limpeza Urbana, começou a perseguir os catadores de papel. Era comum operações na qual fiscais e garis tomavam, inclusive, materiais de catadores. Isso acabou causando, inclusive, um caso muito sério. Um catador acabou esfaqueando dois garis. E a prefeitura utilizou isso de arma contra os catadores. A prefeitura tentou proibir a catação quando foi aprovado o regulamento de limpeza urbana. Os vereadores que não permitiram acabaram retirando esse item lá do regulamento. E as ações passaram a contar com o apoio da Polícia Militar. Então, muitos catadores eram até agredidos fisicamente por policiais. Isso aí acabou gerando também um certo desconforto em outra parte da população. Então, tinha uma parte da população que apoiava essa ação de repressão aos catadores, mas também tinha uma outra parte que rejeitava isso. Durante o governo do prefeito Maurício Campos, de 79 a 82, ocorreram várias ações assim, e como teve uma repercussão negativa, ele acabou cedendo um pouco. Houve o oferecimento de empregos para alguns catadores na própria CLU, como varredores ou garis, mas a adesão foi baixa. Por quê? Primeiramente, muitos não tinham documentação, e também pelo fato de que o salário não era muito alto. Então, para alguns, era melhor continuar na catação, que ia ganhar a mesma coisa, até um pouco mais do que se tornassem funcionários da prefeitura naquele momento. E aí a prefeitura, por meio da SLU, ofereceu um acordo no qual os catadores poderiam continuar exercendo a sua atividade laboral, porém, eles teriam que usar carrinhos puxados por tração humana, por eles próprios. E esses carrinhos, eles eram de depósitos. Então, ali mesmo na região central, mais próxima da Avenida do Contorno, para quem é de Belo Horizonte sabe mais ou menos do que eu estou falando, havia alguns depósitos que compravam esse material que os catadores recolhiam. E aí os catadores obrigatoriamente tinham que usar esses carrinhos, que eram dos depósitos. Ou seja, perceberam a armadilha? Os catadores que até então eram totalmente independentes na sua atividade, eles passaram a ficar dependentes dos depósitos. Então eles tinham que pagar um certo aluguel para poder usar esses carrinhos e posteriormente levar o material recolhido para os depósitos. As atuações para reprimir os catadores diminuíram, mas não cessaram. Inclusive, em 85, depois de 23 anos, ocorreram eleições em Belo Horizonte para prefeito e o Sérgio Ferrara, do PMDB, foi eleito. E mesmo em tempos democráticos, a repressão aos catadores até aumentou. Em 1988, ocorreu um caso gravíssimo. Vários catadores foram agredidos, tiveram inclusive dinheiro e documentos surrupiados pela Polícia Militar. Isso aí foi largamente divulgado na época pela imprensa. E esse caso causou muito incômodo na população. E daí entrou a pastoral de rua, que ajudou esses catadores que sofreram essa agressão a criarem uma cooperativa na qual eles próprios recolheriam o material, fariam a triagem e venderiam. Dessa forma, não haveria atravessadores para tirar os poucos recursos que eles já tinham. 2 anos depois,
Fruto desse trabalho, nasceu a Asmare, a primeira cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Belo Horizonte, e que serviu de exemplo para várias outras, não só em Belo Horizonte, mas Brasil afora. A Asmare já ganhou vários prêmios, inclusive da Unesco e da Fundação Forte, pelo seu trabalho de garantir a geração de renda de forma digna e qualificada para os catadores de materiais recicláveis. E no mesmo ano, de 1990, na Lei Orgânica do Município, foi garantida a atuação dos catadores de papel e de outros recicláveis em geral. Ao longo dos anos, a Asmar, inclusive, ganhou mais apoio do poder público. Eles conquistaram um galpão lá na Avenida do Contorno, que foi onde, anos antes, aconteceu a atuação extremamente agressiva da Polícia Militar. E outras cooperativas também surgiram. Ainda nos anos 90, começou a implantação de um projeto de coleta seletiva em Belo Horizonte. Esse projeto teve início no governo do Eduardo Azeredo, em 92, foi dado prosseguimento, ele foi inclusive aprimorado no governo do Patrocínio Daniz a partir de 93 e continuou sendo aprimorado nos governos seguintes. Porém, na gestão do Márcio Lacerda, entre 2009 e 2016, a coleta seletiva sofreu um regresso. Ela foi praticamente encerrada em Belo Horizonte. Muitos dos pontos de recolhimento de materiais recicláveis foram desativados, e chegou-se ao ponto da prefeitura ter perdido uma verba que já tinha sido conquistada para a construção de um galpão para catadores de material reciclável. Então, de certa forma, Belo Horizonte voltou quase que uma estaca zero na questão da coleta seletiva e no auxílio aos catadores. As cooperativas que já existiam, se mantêm, mas houve, na verdade, uma atuação que acabou prejudicando uma maior articulação de outros catadores. Ainda há um grande número de catadores de material reciclável que não conseguem se organizar pela falta de apoio aí por parte do poder público. O vídeo era só isso aí mesmo, concluí. Volto a recomendar, quem não viu a primeira parte, assista, sobre a história da limpeza urbana em Belo Horizonte. E no mais é isso, se você gostou do vídeo, peço que curta, comente, compartilhe, e se não for inscrito no canal, e se quiser, se inscreva aí no canal. Muito obrigado.